Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você, no seu lar, no seu trabalho. Amém? Meu nome é Daiane e vamos dar sequência ao nosso devocional Pérolas nessa quarta-feira abençoada. Aqui eu já ouço os passarinhos cantando e isso me faz menção das boas novas, né, de Cristo sobre as nossas vidas, amém? Eu declaro e profetizo sobre a sua vida boas notícias no dia de hoje, amém? Eu profetizo que a providência do Senhor do alto vai chegar, eu creio, e você deve crer também nisso. Em nome de Jesus, receba no seu coração essa palavra e que a sua fé, mulher, seja fortalecida nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ao nosso devocional, que nós estamos falando sobre os relacionamentos saudáveis e hoje eu quero falar com você sobre mais um nicho de pessoas que nós nos relacionamos ao decorrer da nossa vida, assim como Jesus também se relacionou. Ontem nós falamos, né, sobre o nicho de pessoas distantes, né, sobre os parentes distantes, sobre as pessoas que nos seguem apenas por aquilo que elas veem nas redes sociais, enfim, pessoas que nos dão like ou dislike, né, mas que criam uma imagem de nós por aquilo que às vezes nós colocamos ali, né, que não conhece o nosso coração, assim como também passavam ali por onde Jesus estava, via o que Jesus fazia, mas não o seguia, não conhecia de fato a sua essência e o seu coração, né? Hoje nós vamos falar de mais um nicho, né? Eu quero nomear esse nicho como os 12. Eu quero abrir com você em Marcos, a palavra de Deus, em Marcos capítulo de número 3, no versículo de número 13. Quero ler rapidamente com você, amém? Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que lhe desejava que os acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Amém, irmãs? Nós vamos então falar, né, sobre esse nicho, sobre esse grupo de pessoas que também a gente se relaciona, né, que eu falo que são aqueles parentes, né? Não o pai, a mãe, mas aqueles parentes distante, próximos ao mesmo tempo, sabe? Os primos, as tias, ou os amigos mais próximos, né? Aquela galera do churrasco, né? Aquele pessoal mais chegados, não vou falar nem intimistas, eu vou falar os mais chegados que a gente chama para aquela jantinha em casa, né? Aqueles amigos que você ama, né? Que é gostoso estar perto, que você, né, encontra um alívio muitas vezes num abraço dele ou dela, não é verdade? Você parece que tá abraçando a alma da gente. Esse pessoal tem essa graça, é uma graça que Deus deu a essas pessoas. É aquelas pessoas que muitas das vezes você tá num ambiente, você tá com o amigo do lado e você fala, nossa, o ambiente tá pesado, né? Fulana de tal não tá muito legal. E aí mais pra frente você liga pra essa fulana de tal e você pergunta, fulana, o que aconteceu com você? Você tava triste, né? Você se importa com ela, você se preocupa com ela. É aquela pessoa que chega na sua casa no dia do olho do furacão, né? Que a sua casa não tá tão arrumada assim, a criança ainda tá suja, a toalha da mesa ainda tá suja do almoço. Você tá com tudo pra fazer, mas você não se importa, porque ela é chegada, ela já sabe como funciona mais ou menos, né, a dinâmica da sua casa. É aquela pessoa que talvez você discorda alguma coisa ou outra com ela e você tem aquela discussãozinha rápida, né? E isso eu quero até abrir aqui um parênteses que o Espírito Santo, né, tá me impulsionando a falar. Se você fez isso, se você talvez se desentendeu com uma pessoa próxima, um amigo chegado, e talvez você ainda não fez, né, não se reconciliou, faça essa ligação, pega esse instrumento que tá aí na sua mão, que você tá ouvindo esse devocional abençoado, liga para ela em nome de Jesus ou manda uma mensagem, né? Usa esse aplicativo abençoado, né? Que eu falo que veio de Deus quando a gente usa, né? Com vigilância, com prudência, ele é bênção.
que é o WhatsApp, manda uma mensagem para ela e se reconcilia, fala: amiga, tô com saudade, vem tomar um café na minha casa, vem aqui, vamos conversar, não foi bem assim, ou realmente eu errei com você, me desculpa, poxa, eu não deveria ter falado isso. É aquela pessoa que você nunca quer perder a amizade, ela é aquela pessoa que sempre você quer, né, sempre que pode, na sua mesa, nas festinhas de aniversário da sua filha, amém? Então faça isso em nome de Jesus. Esse nicho de pessoas, esses 12 que eu nomeei, é aquela alegria, né? É a simplicidade mesmo, chegando na sua casa e você amando, né? E que elas veem em você também aquela mãezona ou aquela amigona, né? Ela olha pra você e fala: nossa, a casa da fulana é cheia, porque é cheia de alegria, as pessoas gostam de você, né? As pessoas, inclusive, até olham pra você, gostam do seu estilo, compra coisas parecidas, e não é inveja, é porque realmente você é uma referência, as pessoas olham, gostam daquilo que você tá falando, você atrai as pessoas, sabe? Elas são atraídas mesmo pelo seu jeito, e elas gostam, elas amam você, e muitas das vezes não é inveja, tá? Às vezes você fala assim: nossa, fulano de tal comprou uma coisa bem parecida comigo, mas não é inveja, irmãs, às vezes é só uma referência, ela gostou tanto que ela também comprou igual, e não é inveja, isso é muito legal, tá bom? E esse tipo de pessoa você vai encontrar aí na mesa desses 12, desses mais chegados. Mas é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado também. E o Senhor quer nos exortar, quer chamar a nossa atenção, porque no meio dessas 12, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas que nós temos que estar atentas, amém? E é engraçado, irmãs, isso aí eu quero te dar um toque, né? Quero te dar um pequeno conselho: quando você lê a palavra de Deus, não coma a palavra, né? Não se beneficie da palavra como você vai comer um pudim, que essa sua amiga aí dos 12 vai te oferecer num dia de almoço na casa dela. Talvez ela vai virar pra você e falar assim: ah, amiga, eu fiz um pudim pra você, delicioso. Aí você vai comer aquele pudim em minutos. Com a palavra de Deus, irmãos, não faça isso. Saboreie, né? Aprecie. Quando você for ler, aprecie. Mastigue muito bem tudo aquilo que você tá lendo. Por quê? Porque tem preciosidades, há peculiaridades na palavra de Deus que você olha, se você pega nos detalhes, né? É aquele sabor que você fala: tem alguma coisinha aqui que tá muito delicioso, sabe? Eu fiz essa analogia porque eu achei tão interessante. Quando Marcos descreveu aqui a chamada dos 12 apóstolos, ele colocou, né, por exemplo, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, né, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tem um significado sobre isso, sabe? E lá no versículo 19 que nós lemos, né, Judas Iscariotes, vírgula, que depois o traiu. Isso aqui traz uma ênfase, né, que Judas estava ali no meio dos 12, mas é aquele que traiu Jesus, sabe? E no meio desses 12, no meio dessas pessoas chegadas, sempre você vai encontrar, sabe, salvo algumas exceções, um Judas, né? Que é aquele que te trai pelas costas, né? Aquele que eu costumo dizer que não é aquele que não te ama, né? Ou não celebra com você, mas diante das escrituras eu vou dizer que Judas é aquele que não compreendia mesmo, sabe, quem era Jesus e por que Jesus às vezes estava sendo honrado. Lembrando da passagem daquela mulher que quebrou aquele vaso de perfume aos pés de Jesus para honrar Jesus, para ungir Jesus, Judas, né? Quem lembra da fala de Judas? Judas olha e escandaliza e fala: meu Deus, né? Um perfume tão caro como esse poderia vender, né? E reverter aos pobres, tantas coisas poderiam ser feitas, mas Judas era o quê? Ele era um ladrão, né? Ele tinha um desvio de caráter muito grande. É aquele que muitas das vezes não consegue entender a honra, né? Muitas das vezes não consegue entender o porquê que você é abençoado, né? Eu gosto muito também de trazer a analogia da pandemia, né? Quando veio a pandemia, muitas pessoas foram na televisão e fizeram campanhas e falaram: nossa, ao fim da pandemia, vamos dar um fim no coronavírus, as vacinas, mas estavam se beneficiando e não gostaram quando a pandemia acabou, né? De fato, não gostaram. Porque estava se beneficiando, estava ganhando com aquilo, né? E Judas tinha muito desse caráter, né? De falar uma coisa, mas por trás, né? Na verdade, estava querendo outro, seu coração estava em outra coisa.
Então nós temos que tomar cuidado, porque tem Judas também no meio, né, desses mais chegados. Eu também destaquei mais outro, eu destaquei Pedro, mas o Pedro não convertido, porque nós sabemos que Pedro se converteu depois e foi uma bênção o ministério dele, né, quando Jesus ali se apresenta a ele depois que ele é crucificado e morto, e depois ele ressuscita, e ele se apresenta a Pedro, chama Pedro, entrega a chave da igreja a Pedro. Nós sabemos que ali há uma conversão. Mas antes, Pedro, ele tinha também um erro de conduta muito grande, né? De caráter, eu digo. Pedro é aquele que diz que vai estar com você, né, até a morte, mas os momentos mais difíceis, né, mais complicados da sua vida, te abandona, te nega, e essas pessoas também estão ali no meio, né, aquela pessoa que às vezes até sabe, porque é do teu convívio às vezes, até sabe o que tá rolando com você, que você precisa de uma ajuda, que você não está numa fase muito boa, mas ela se esquiva, ela não se compromete com a sua dor, né, e existem muitos desses Pedros, entre aspas, não convertidos no meio dessas mesas. E também destaquei mais um, destaquei Tomé, que é aquela pessoa, às vezes é aquela amiga, né, que sempre tá nessas festas e que você vai compartilhar alguma coisa, né, com ela ou no meio da roda e você fala assim, amiga, eu vou aprender a dirigir, né, eu vou tirar a carta. E ela fala assim, ah, não, eu não acredito, imagina, não boto fé em você não, imagina, nem vou andar no teu carro. Ou aquela que você fala, olha, eu tô passando por um processo seletivo, ou vou entrar para a faculdade, ela nunca te impulsiona, né? Ela não acredita em você, ela só vê, ela só acredita vendo, sabe? É aquela que você fala assim, ai, olha, eu tô grávida, vou ser mãe. E ela vira pra colega e fala, meu Deus, se ela é doida assim, imagina ela como mãe, como que ela não vai ser? Ela sempre desacredita em você, ela anda, ela vê muitas das vezes que Deus te deu uma graça, você consegue, Deus vai na frente, abrindo o caminho, né? Quebra as correntes, entrega a bênção na sua mão, mas ela só acredita vendo, sabe? Tem muitas pessoas assim na nossa mesa. Muitas das vezes está lá, celebrando no teu churrasco, comendo na sua mesa, mas ela não está acreditando, não bota fé em você. E esse tipo de pessoas estão na nossa mesa. São esses amigos mais chegados, né? São pessoas que a gente precisa estar vigiando, irmãs. Precisa também ter uma cautela ao abrir o nosso coração, ao abrir tudo para elas. Nem tudo nós podemos abrir, nós precisamos tomar esse cuidado. Esse lugar não é 100% seguro, porque nós encontramos esse tipo de pessoas, a qual nós podemos nos ferir, né? Como aqui no caso de Judas, que pode nos trair pelas costas, ou também a gente pode também vigiar, porque a gente também pode, por conta, né, de ser pessoas assim mais próximas, entre aspas, mais intimistas, né, a gente pode tomar uma liberdade que a gente não tem que ter, né, que nós não podemos ter essa liberdade, às vezes de falar coisas demais e acabar também constrangendo pessoas. Por exemplo, eu já tive em lugares, em churrascos, em mesas assim de parentes, e pessoas que servem a Deus, né, e eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, né? Às vezes você pega ali um casal, às vezes brigando ali no meio do churrasco, né? Onde só tem pessoas mais chegadas e você serve a Deus, você, né? Leva ali um crachá de cidadã do céu, né? De embaixadora de Cristo, como eu costumo dizer, né? Como crente, né? Como quem leva o evangelho ali. E você tá ali discutindo, brigando, desonrando seu marido, né? Falando mal das pessoas no meio dessa mesa. E o que acontece? Você acaba escandalizando, né? Achando que tem uma liberdade, às vezes, de falar alguma coisa, abrir o seu coração. E ali tem o Judas, que vai levar essa conversa adiante da pior maneira possível, assim como a multidão, só que vai levar para outro nicho de pessoas, talvez até mais próxima, e acabar te ferindo ou, né, afastando, abortando um propósito talvez de salvação, né, de evangelho mesmo na vida desse pessoal que estava lá. Às vezes você tá tentando, orando, né, pedindo para que o Senhor salve ali um parente distante, uma amiga que está ali no meio dessa mesa, e através de uma conduta que você tem, porque você acha que você tem a liberdade de falar ou de fazer, aquela pessoa acaba te descredibilizando, né, por conta ali do seu comportamento. Então,
nós temos que ter uma vigilância, irmãs, porque essas pessoas estão nesta mesa. E como diz o meu sogro, mais uma vez, eu falei isso ontem, nós estamos sendo vigiados por uma nuvem de testemunhas, tanto indiretamente como era a multidão, como diretamente os nossos parentes e os nossos amigos, né, entre os 12, estão nos observando. E às vezes é no caminhar, é no partir do pão ali na mesa, né? Às vezes são momentos que não são todos os dias, como os mais intimistas de dentro de casa, mas são momentos que Deus proporciona ali uma vez ao mês ou a cada um semestre de você estar ali naquela mesa semeando a palavra, ganhando aquela pessoa para Jesus através do seu comportamento, através das suas ações de amor, de carinho, de alegria, né? Então não é tudo também que você pode abrir nessa mesa. Amém, irmãs? Então fica aí um alerta para nós nesta manhã de quarta-feira para mais um nicho de pessoas para nos relacionarmos assim como Jesus, né? Que com certeza ele, sabendo da situação ali de Judas, né, Jesus, se Judas não tivesse, né, se suicidado ali, com certeza Jesus, ele o perdoaria, né? Se essa história não tivesse esse fim tão trágico para Judas, contaríamos outra história, né? Mas vamos tomar essa prudência, tomar mais cuidado, cercar o nosso coração, né, para nós também não nos ferirmos com os Pedros, que fala que vai estar conosco, que vai fazer acontecer, mas no fim vai nos abandonar, ou aquele, né, que sempre desacredita naquilo que a gente fala que vai fazer. Amém, irmãs? Deixa as pessoas nos observar, deixa as pessoas, né, olharem para nós e não só através daquilo que falamos, mas através daquilo que fazemos ver Jesus. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã para que o Senhor blinde o seu coração e te capacite no meio dessa mesa aqui. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Deus, nesta manhã, por mais essa quarta-feira, né, por mais essa manhã de bênção, de vitória, um dia lindo que o Senhor preparou. Ó Deus, nos visite, Senhor, nesta manhã. Senhor, blinde os nossos corações, Senhor, no meio dessa mesa dos mais próximos, ó Deus. Ó Senhor, de pessoas que talvez seja como Judas, que está comendo no nosso churrasco, sentando, Senhor, usufruindo, Senhor, das nossas festas, mas está nos traindo pelas costas. Ó Deus, em nome de Jesus, não celebram as nossas conquistas, as nossas honras. Ó Pai, os Pedros que não são convertidos, Senhor, que falam que estará conosco, mas nos abandona, os Tomé que não acredita na gente, Senhor, essas amigas que muitas das vezes não nos impulsiona, Senhor, mas espera ver para crer que o Senhor é Deus na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos blinda, Senhor, nos capacita a pregar, a ser o seu evangelho no meio dessa mesa, Pai, para que nós não venhamos escandalizar, Senhor, a tua palavra, mas sermos um portal, Senhor, em nome de Jesus, de águas correndo, Senhor, que quando nós abrirmos a nossa boca, Senhor, seja o Senhor falando, seja o Senhor convencendo elas que viver para o Senhor é bom e é maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, nos dê sabedoria nesta manhã, é o que eu te peço.